O que começou como uma brincadeira no Facebook agora é uma realidade. Eu ainda me lembro quando um inscrito falou que estavam organizando uma marcha para Satanás. Mas era tudo fake. Isso foi há mais ou menos um ano atrás. Se você é do tipo que gosta de ler comentários, qualquer hora vai encontrar esse meu comentário aí que vai parecer uma profecia. Eu disse exatamente assim. É um teste, meu amigo, não é fake. Eles estão realmente com essa intenção. Isso foi para ver a reação inicial da população. Eles receberam muita crítica na época, mas também muito apoio de gente burra. Porque é isso mesmo, quem vai para isso é idiota, estúpido e imbecil. E eu vou explicar por quê. Se nessa marcha fosse de fato apenas os adoradores de Satã, não teria muitas pessoas ali. Os capetistas sabem disso. Então eles investiram pesado em muita publicidade, com a fachada de protesto contra o fascismo, usando o argumento que universitários ateus adoram. Se o Estado é laico, todas as religiões devem ser bem-vindas. E isso está atraindo todas aquelas pessoas revoltadas com o sistema religioso. Os ateus, as lésbicas, os gays. Os satanistas organizadores desse evento disseram na cara dura: o Deus de Israel é preconceituoso, ele não aceita gays e lésbicas. E o nosso Deus não, ele não é assim, é o Deus do amor de verdade. Ele aceita todos como são e não exige que o homem controle seus instintos naturais. Ao contrário, incentiva que o homem faça tudo para atingir seus objetivos, não importa que meios usem, pois não existe certo ou errado. Outra medida para que não seja um fracasso esse evento, muito dinheiro foi doado, para que realmente seja um sucesso. Caravanas estão sendo patrocinadas de outros países como os Estados Unidos, que foi o primeiro a aderir ao satanismo. Existem templos lá. E era natural que a prostituta dele, chamada Brasil, aderisse à ideia do seu macho Estados Unidos. Afinal, tudo isso é um plano da elite global. Ele foi arquitetado há muito tempo atrás. Cada propaganda, cada novela, cada desenho, games, tudo, absolutamente tudo, vinha trabalhando a mente das pessoas para esse momento. E a hora chegou. Eu gostaria agora de abrir a mente daquelas pessoas que vão ou foram para essa marcha para Satanás. Eu não sei quando esse vídeo vai sair. Provavelmente quando você estiver vendo, a marcha já deve ter acontecido. Para as pessoas que foram ou vão para isso, em forma de protesto, eu tenho um recado para dar. Já para aquelas que vão adorar o demônio, com essa sinceramente eu não sei como Deus consegue amar vocês. Porque para mim vocês não deviam nem existir. Mas para aquelas que vão em protesto, entendam que independentemente de você acreditar ou não na entidade, ela existindo ou não, existem pessoas que acreditam. Isso é fato. E você deve concordar comigo. Existe a doutrina de Jesus Cristo. Esqueça agora que estamos falando de uma divindade. Vamos todos nos tornar ateus nesse momento. Nem Deus nem um demônio existe, ok? O que existe agora são pessoas que acreditam e seguem as doutrinas desses livros. Vamos agora analisar de forma neutra o livro cristão. Na Bíblia Sagrada tem os 10 mandamentos e está escrito assim: primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não faça ídolos, não preste culto às imagens, não se ajoelhe diante delas, não se curve, não faça gestos de respeito a elas. Eu sou Deus zeloso e embora bisnetos e trisnetos colham os frutos das inconsequências de seus pais que me desprezaram, eu estou disposto a mostrar misericórdia até por 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro, não use o meu sagrado nome em vão, e sem o merecido respeito que ele merece, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu não vou impedir que consequências ruins venham àqueles que desrespeitam o meu nome, seja em xingamentos, gracejos tolos ou brincadeiras, ou até mesmo uso irreverente. Quarto, guarde o sábado para que sempre seja santo. Não se esqueça disso. O sábado, o 7º dia, é um dia separado, um dia para descansar. Essa é uma ordem minha. Trabalhe nos 6 dias da semana e faça tudo o que você tem que fazer. Mas o sábado é dedicado a mim. É o dia de descanso a mim, o Senhor teu Deus. Não realize nenhuma espécie de trabalho no dia de sábado. Nem você, nem ninguém da sua casa, seu filho, nem sua filha, seu empregado, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro que visita sua cidade. Todos devem obedecer a esse mandamento, sem exceção. Todos devem descansar no sábado, seja empregados ou patrões. E o porquê de você deve guardar o dia de sábado? Porque em 6 dias eu, o Eterno, fiz o céu e a terra e o mar, e tudo o que nele há. Mas no 7º dia descansei. E foi por isso que eu, o Senhor, santifiquei o sábado e separei esse dia para descanso. Eu reservei uma bênção toda especial para o 7º dia. 5º mandamento. Honre e respeite seu pai e sua mãe. Se obedecer, eu prometo dar a você vida longa na terra. 6º, não mate. 7º, não cometa adultério. 8º, não roube. 9º, não diga mentira contra ninguém. Nada de difamar ou caluniar o seu próximo. 10º, não ponha o coração em nada que pertença ao seu próximo. Não fique obcecado em possuir alguma coisa que não é sua. Não cobice a casa nem a mulher de outra pessoa. E nem fique com inveja querendo seus pertences, ou qualquer outra coisa que seja de uma outra pessoa.
Estes foram os 10 mandamentos do Senhor teu Deus, que levam ao caminho da felicidade e da salvação eterna. Esses mandamentos não podem ser mudados, e são diferentes das centenas de leis judaicas aplicadas para aquele povo naquela época. As leis contidas nos 10 mandamentos são imutáveis e eternas. Elas valiam ontem e valem hoje da mesma maneira. Um vídeo explicando sobre o polêmico sábado e os detalhes dessa lei farei mais para frente. Agora veja as diferenças do mandamento de Lúcifer, que são 11. Continuando o nosso raciocínio. Primeiro mandamento do Chechelento. Nunca dê opiniões e conselhos, a menos que seja perguntado. Segundo, nunca conte suas dificuldades a outros, a menos que esteja certo de que eles querem ouvi-las. Terceiro, quando visitar o lar de outra pessoa, mostre respeito, ou então nunca vá lá. Quarto, se um convidado em seu lar lhe ofender, trate-o cruelmente e sem piedade. 5. Não faça avanços sexuais, a menos que você receba o sinal de acasalamento. Sexto, nunca apanhe o que não lhe pertence, a menos que seja um peso para outra pessoa e ela implore para ser ajudada. Sétimo, reconheça o poder da mágica se você a tem empregado com sucesso para obter os seus desejos. Se você negar o poder da mágica depois de tê-la invocado com sucesso, perderá tudo o que obteve. Oitavo, nunca se queixe de nada que não necessite para si. Nono, nunca moleste crianças. Décimo, nunca mate animais não humanos, a menos que seja atacado ou para comer. 11º e último, quando caminhar em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrecer, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Fonte: Bíblia Satânica Tradicional. Essas leis já estão modificadas pelos satanistas para soarem melhor aos nossos ouvidos, sendo que a verdadeira é muito pior. Eu vou ler um trecho de uma versão bem pior no final do vídeo. Por enquanto, eu quero que você veja um documentário com depoimentos de ex-satanistas. Por favor, preste a máxima atenção possível. Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Shimon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no até a morte com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Arrancar os corações, cérebros e órgãos vitais, fervê-los no sangue da própria vítima e distribuir entre os membros da seita. É só uma das coisas que esse Deus imundo exige. E as pessoas fazem esses atos repugnantes por puro egoísmo, para conseguirem sucesso, ficarem ricas, terem poderes acima das outras. Continue vendo esse vídeo e veja o que a adoração a um Deus perverso pode levar as pessoas.
Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. O inglês Alistair Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTO, Old Temple Orients, e o coronel Michael Aquino, com o Templo 7, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Anton LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que, em certo ponto, atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, 2 dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2 para 1 em várias partes da América e 10 para 1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Contra fatos não há argumento. Continuando o nosso raciocínio, imaginando que todos nós somos ateus. Quando você segue a doutrina luciferiana, você está sendo a favor da escravidão, assassinato, do roubo, dos estupros, da pedofilia, dos rituais, dos sacrifícios e da depravação da família. Tudo isso você é a favor quando apoia essas outras religiões que têm o demônio como seu guia. Isso é fato, por mais que a mídia te passe que não é assim. Com o velho argumento que isso é só a versão cristã da coisa, você está vendo que não é. Outros ocultistas de baixo nível, que não sabem como a coisa é realmente quando se está lá no topo, elas também têm um argumento que não tem nada a ver, que Satã não é assim. A magia branca, por exemplo, é dita que é usada apenas para o bem. Agora veja o depoimento de alguém que já foi lá de dentro e chegou nos mais altos níveis. Bom, assim que eu entrei na magia branca, tudo parecia muito bom. Parecia branco e inocente, simplesmente saindo e colhendo ervas, adorando a natureza. Mas quando eu cheguei aos níveis mais altos, eu aprendi que o nome do deus chifrudo era Lúcifer. E também eu aprendi que o símbolo principal era um pentagrama invertido, o que era de princípio um símbolo de magia negra. A ponta alta da estrela invertida, com as 2 pontas para cima, simbolizando o chifre de Satanás. Eu comecei a perceber que as coisas aqui não eram bem como deveriam ser. De acordo com a minha Bíblia, bruxaria é bruxaria. Deus não vê diferença entre o preto, o branco, o cinza. A bruxaria te permite ou te ensina a depender de poderes sobrenaturais e espíritos para conseguir aquilo que você quer aqui na Terra. Então eu acredito que apesar de toda a bondade que a magia branca pensa que ela faz, sua fonte de poder é exatamente a mesma do satanismo. A verdade nua e crua é essa que você viu. Agora, na minha visão religiosa e na maioria dos inscritos aqui, os membros da nossa família, você, além de estar sendo a favor de tudo isso que citei agora, você ainda está se condenando de vez ao inferno. Você precisa enfiar isso na sua cabeça e dizer não a esse tipo de manifestação. Lute contra isso. E como se faz isso? Uma das formas que temos é colocar pessoas de bom caráter na política. É a forma mais correta. A outra é aqui pela internet mesmo. Quando você vê pessoas fazendo blogs, sites, canais aqui no YouTube debochando de Deus, criticando, vá lá e deixe o seu comentário contra. Se alguém te ofender é melhor ainda porque você vai poder denunciar o conteúdo. Nós temos que fazer nossa parte. Como eu sempre digo, é faca no zoiudo. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer, mas encarando isso tem que acontecer. Está escrito. Aí eu quero que por favor você me mostre onde está escrito que você tem que ficar com a cara para cima enquanto tudo acontece. Por favor me mostre agora. O que eu penso é que temos que dizer não, se impor até o último momento. Claro, sem violência, sem ser mal educados, mas de forma racional, de forma inteligente, podemos dizer não a essa porcaria. Outro conselho que eu dou é na próxima eleição. Procure saber a religião do seu candidato, porque aqui no Brasil a única bancada que tenta reagir contra isso é a bancada evangélica. A Igreja Católica está calada, absurdamente calada. Essa era a hora de ter união entre as religiões que têm Deus como seu Senhor. Infelizmente isso não acontece porque um fica falando do que o outro faz errado. O
porque um guarda o sábado, o outro porque o irmão dá dinheiro pro pastor, o outro porque quer queimar o Antigo Testamento baseado em teorias loucas da internet, enquanto os satanistas do mundo inteiro estão unidos, organizados e ganhando terreno a cada minuto. A culpa disso é sua. Eles foram agindo nas sombras, devagarzinho, e você nem aí pra coisa. Tudo acontecendo na sua frente. Agora veja, por exemplo, o que está escrito no livro de Lavey, Escrituras Diabólicas. Nenhuma nudez será castigada. O sexo, o amor e o ódio são abordadas no livro de Lúcifer. Orgias são liberadas e até estimuladas. O hedonismo é considerado uma virtude. São 12 capítulos que detalham regra de comportamento e listam os 4 príncipes do inferno: Satã, Lúcifer, Belial e Leviatã. Outros 77 entidades infernais são citadas. Nenhuma delas tem barbas e chifre. Olho por olho. No livro de Belial são apresentados os rituais que invocam as forças satânicas. O leitor pode usá-los para gerar atração em outra pessoa, ou até para conseguir a morte de um inimigo. O livro critica a lição de Jesus de dar outra face quando é agredido. Odeie os seus inimigos e atinja-os. É o que ele diz. Energia de matar. 19 palavras poderosas que podem ser invocadas nos rituais são listadas no livro de Leviatã, que também explica suas origens para liberar energias muito poderosas. São inclusive exigidos sacrifícios humanos. Ensina-se a invocar Satã e incitar o desejo sexual e a compaixão das pessoas. Essa é a verdade. Basta você pesquisar nos livros mais antigos dos satanistas, os livros que foram queimados pela Igreja Católica, os poucos que restaram. Você vai encontrar a verdadeira face do capeta. Ele é sangrento, perverso e devasso. Não importa o que os satanistas dizem, porque eles falam pela boca de Satanás. E foi dito que ele é o maior mentiroso que já existiu. Esse vídeo acaba aqui. Peço que você mostre essas verdades ao maior número de pessoas. Ajude a nossa família a crescer curtindo a nossa página e se inscrevendo no Facebook. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, quinta ou sexta-feira. Fique de olho nos nossos 2 canais. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural. Para o satanista, bondade é maldade e maldade é bondade. Verdade é mentira e mentira é verdade. Doce é amargo e amargo é doce, e tudo está invertido.